Senhoras e senhores, começa mais um Café com Henrique César. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Henrique César Sax Garanhuns. E hoje já em clima junino, mês de junho chegando, já que já estamos em maio, trago aqui um super convidado, mais que especial, especialista na área, né? E ele veio representar essa cultura, vai falar de sua trajetória, vai defender a cultura e vai tirar as dúvidas de vocês também. Além de outros relatos da vida dele em outras áreas. Com vocês, Tiago André. Agradeço demais o convite. Falar de quadrilha junina é sempre para mim um privilégio, né? Porque é o que eu vivi de fato até os dias de hoje. E vai viver por muito tempo, né? Se Deus quiser. Então, Tiago, vamos começar pelo começo. Eu quero que você me explique e nos diga como foi que tudo isso começou, como surgiu essa paixão, como isso aconteceu na sua vida. Por incrível que pareça, isso tudo aconteceu quando eu me desesperava. Porque eu morava com a minha avó, né? Isso tudo aconteceu, na verdade, antes de 2000. Antes de 2000, 97, 98. E aí, em Garanhuns mesmo, tu é de Garanhuns? Em Garanhuns. E aí, eu lembro que próximo à residência da minha avó tinha uma panificadora. Todos os dias eu ia comprar pão de manhã. E um dia, né, eu cheguei nessa panificadora e quando eu fui comprar o pão, o rapaz disse assim: olha, eu vou montar uma quadrilha. Você quer participar? Eu disse: quero. Aí ele disse: Henrique, mas não é essas quadrilhas não, assim, que você dança na escola. Ele quis dizer que não era uma quadrilha tradicional e não soube se explicar. Mas com a pouca conversa eu consegui entender. Então você já entrou na quadrilha antes de ver ou de assistir? Ou já via? Não, eu disse sim sem saber o que era, justamente. Eu disse sim, mas eu não imaginava. Nunca tinha visto quadrilha, só aquela de escola. Isso, só de escola. Aí quando foi no outro dia que eu retornei, aí disse: você vai querer mesmo? Aí eu disse: pô. Aí ele disse: então eu vou falar com os seus avós para autorizar, porque amanhã vai haver no Colunata um concurso de quadrilhas. E aí eu convidei algumas pessoas que eu quero montar essa quadrilha e você vai. Aí eu disse: tá certo. Aí ele disse: 7 horas eu esteja aqui em casa que... Isso tinha o quê? 13 anos, 12? Não, isso eu tinha 10 anos. 10 anos começou. Tinha 10 anos de idade. Aí fui, né? 6h30. Agora eu fui sem saber o que é que eu ia ver, né? E eu me lembro como hoje. Paixão à primeira vista. Me lembro como hoje, Henrique. Quando eu chego no Colunata, naquela parte de cima, aqui em Garanhuns, a primeira imagem que eu vejo é um pano enorme com um leão enorme. E aí quando eu cheguei próximo, aí tinha o nome: Quadrilha Leão do Norte, né? Leão do Norte. Naquele tempo as quadrilhas faziam os painéis, né? 2, 3 metros, enorme, então chamava muita atenção. E aí eu assisti a Leão do Norte, né? Em seguida foi a primeira oportunidade que eu vi quadrilha e conheci a apresentação da Chamego na Roça. Muito boa também, eu lembro dela. Da Coab 2. A Leão do Norte foi a que ele convidou? Não. Aí a Leão do Norte era de Sandro, era uma quadrilha nova, de Sandro da Coab 2. Tinha feito essa quadrilha. Em seguida eu assisti a Chamego na Roça e quem finalizou o concurso foi a Arrastapé, da Vila do Quartel. Também conhecia. Aí a partir dali eu me encantei. Eu disse: eu quero dançar quadrilha, né? E aí a gente retornou, passou os dias, o rapaz ele fez as quadrilhas, né? Ele fez um projeto que ele queria na rua dele e eu dancei. Aí eu lembro que é engraçado que ele disse, naquele tempo ele disse assim: você vai ser o príncipe. E naquela época, né, há 20 anos atrás, você vai ser o príncipe da quadrilha. Mas tá certo, você. E aí teve príncipe, teve rei, teve lampião, teve noivas. E aí só houve um ano, viu, a quadrilha? Só houve um ano. Por quê? Eu dancei e aí o rapaz ele teve outros projetos e acabou saindo de Garanhuns e foi morar em Maceió. Com isso, eu fiquei com aquilo na cabeça. Que quadrilha era essa que você foi convidado a ser príncipe? O nome mesmo... Tu não lembras? Não tenho lembrança. Pra você ver, eu tava tão encantado que o nome pra mim
não importava. Agora, quando passou uns 2, 3 anos, eu conversando com o pessoal da escola, disse, vamos montar uma quadrilha pra gente dançar na rua? Vamos. Que nome? Aí um comentou, outro comentou, disse, vamos colocar o nome da quadrilha, Explosão Pernambucana. E aí foi na Campos Sales, né? Na Praça Campos Sales, que é localizada no Maranhão. Essa é outra quadrilha, no caso o rapaz foi embora e ela não teve mais segmento. Ninguém deu continuidade. E ninguém sabe o porquê também. Não, eu acredito o seguinte, como pra gente da comunidade tudo era muito novo, então as pessoas não tinham... Passou despercebido. Ninguém deu continuidade, cada um tomou conta do seu rumo. E aí... Veio a explosão pernambucana, né? Que eu conversando com os meninos de sala de aulas, vamos montar, vamos pra brincar. Aí montou. Então ali, já desde novo, tu já tem esse espírito de liderança, né? Aí quando a gente pensou nisso, aí veio a discussão. E quem vai coreografar na quadrilha? Aí, a gente muito inocente, conversou, não, o Tiago faz a coreografia. E quem vai marcar a quadrilha? Não, o Tiago marca a quadrilha. Então o marcador não foi de agora não, já veio lá atrás. Tudo por acaso, tudo foi acontecendo. Estou dizendo que já veio lá de trás, né? Porque pra mim tu tinha virado marcador depois que saiu da luminar, mas não. Não, eu já tive uma experiência antes. Só que aí a gente dançou 1 ano, 2 anos, só que nada, um projeto nada sério, assim, pra brincar mesmo na rua, entendeu? E aí foi por aí. Chega o mês de junho, a gente quer brincar de todas as formas. Eu lembro aqui na Boa Vista, né, mais precisamente aqui na rua São Miguel, meu pai mesmo fazia quadrilha aqui, então já é uma paixão do nordestino em si, né? Fazer quadrilha, dançar forró, fogueira, canjica, milho, pamonha, fogos. Então isso já está dentro do DNA do nordestino. Aí veio a explosão pernambucana. E aí referências e inspirações para fazer ela. Aí o que que acontece? Se você observar, eu entrei por acaso, né? Entrei por acaso na quadrilha junina, no mundo junino. Mas as inspirações que vinham eram justamente aquelas que eu tive no primeiro momento que eu vi as quadrilhas juninas onde? No Colo Nada. Era o que eu lembrava. Então, quando eu fiz a quadrilha brincando com os meninos, eu ficava me lembrando do que é que eu tinha visto na rua e o que é que eu tinha visto na primeira quadrilha que eu tinha dançado. E a gente conseguiu montar alguma coisinha para brincar na rua. E aconteceu, né? A partir disso a gente brincou 1 ano, 2 anos, e a gente sabe que a gente vai mudando de série, as amizades de escola vão se misturando, né? E aí aconteceu o seguinte, outro colega de escola disse, olha, tem uma quadrilha aqui no bairro chamada Asa Branca, tu quer dançar? Aí eu disse, quero. Aí fui dançar. Aí comecei a dançar, no primeiro ensaio, a quadrilha já existia uns 2 anos atrás, as pessoas me levaram para o ensaio, eu disse, quero dançar. Aí dancei. Aí você sabe, quando você dança em um grupo, você conhece 30, 40 pessoas. Aí dancei 2 anos na Asa Branca. A Asa Branca acabou. Quando a Asa Branca acaba, acontecia já os ensaios da quadrilha, que já existia Cabra da Peste na Brasília. E aí alguns colegas disseram, olha, quem vai coreografar agora a Cabra da Peste é Rogério Valença. E eu aproveitar para mandar um abraço para Rogério, né? Rogério, aquele abraço. Sabemos o quanto importante você é também para essa área, né? Grande cantor, grande coreógrafo, grande estilista também, né? Projetista, aderecista. E eu já entrei em contato com ele vem com o maior prazer tomar um café comigo aí também. Abraço, Rogério. Estamos te aguardando. Se Deus quiser. Abraço, Rogério, para você. Você sabe o quanto a gente nos bastidores trocou experiência. Eu digo mais ele do que eu, porque eu era novo ainda, né, no ramo. E aí, Rogério Valença já tem um nome muito grande, né? Já naquele tempo, já tem um nome muito grande. E eu disse, meu Deus, eu vou dançar numa quadrilha de Rogério Valença. Aí espalhou, né? Aquela história toda, e aí disse, vamos. Me lembro como hoje, quando eu cheguei na escola Mário Matos, né? Na escola municipal Mário Matos, que a gestora disponibilizou o espaço. Aí eu dancei na última fila. Ensaiando tudo direitinho. E aí, com a desenvoltura, ele disse, você vai ser noivo. Você vai ser noivo com a Arluse. Eu disse, tá certo. Então ele me apresentou a Arluse, né, ela.
E eu conversei com ele e aí eu fui o noivo da quadrilha. E aí nesse tempo junino, eu comecei a aprender com ele, porque ele não era o marcador, mas ele explicava o que era que o marcador ia fazer e eu estava vivenciando isso. Ele fazia a coreografia e ao mesmo tempo ele discutia como é que ia ser o teatro. Ele já pensava no adereço, ele já pensava no figurino ao mesmo tempo. Aí eu disse, mas rapaz, ele faz tudo numa quadrilha. Ou se preocupa com tudo também. É bem parecido com, na minha área, né, que é banda marcial, você mesmo acompanha, que eu me preocupo até com o batom que a menina vai usar, tem que usar igual a da outra, o porquê daquela cor, né? Então, essa liderança é bem parecida, né? E aí, a gente passa aquele ano inteiro dançando com a Cabra da Peste encantado, né? Com o projeto que Rogério conseguiu fazer na comunidade. Concorreu a Cabra da Peste? Não? Concorreu. Ele, em Garanhuns? Em Garanhuns. Era justamente um dos últimos concursos. Já estava finalizando. Eu te pergunto porque houve um tempo que a Arrasta-Pé, né, na sua área de quadrilha estilizada, ganhou por muito tempo, ou disputava acirradamente com a Chamego, não era isso? Não era por aí. E a tradição da Boa Vista naquela parte tradicional também parece que foi decacampeão 10 vezes seguidas. Eu estou te perguntando porque eu não tinha conhecimento da cabra. Eu conhecia a Asa Branca, conhecia a Arrasta-Pé, a Chamego na Roça, né? Conhecia essas aí. Aí eu lembro das tradicionais que tinha aqui também. Mas a Cabra da Peste concorreu. Concorreu. E veio com estilo novo em relação às outras? Ou... Veio, porque é o que a gente chama hoje. Ela veio totalmente recriada, né? Rogério Valença já tinha rodado o Brasil, podemos dizer, né? Com a experiência que ele tem cantando. Então ele já tinha visto muita coisa, né? Ele já tinha muita experiência, então ele trouxe o novo. E aí eu lembro que o concurso de Garanhuns ele estava já nos fins. Estava acabando. Arrasta-Pé, né? Uma perca. Arrasta-Pé, Jefferson já tinha saído do projeto e as pessoas que ficaram não queriam que a Arrasta-Pé acabasse. Isso era o quê? 2005? Já por aí, 2005. É que eu lembro que um dos últimos anos da Arrasta-Pé foi 2004. Isso. Aí alguns componentes foram levando ainda a Arrasta-Pé. E o que acontece? Rogério disse, eu vou colocar a Cabra da Peste para concorrer. E aí todo mundo muito encantado com o projeto, vamos. Quando a gente entra no Colunata, dança, tranquilo, tudo ok, no final tem um resultado, Cabra da Peste é a campeã do concurso. E aí pra no último concurso que concorreu? No último concurso. E aí foi só alegria, né, todo mundo vibrando e tal. E a gente começou a viajar, a se apresentar. E Rogério Valença naquela época, ele fez uma parceria com o Bingo à Sorte. Né? Eu lembro. Lembra do Bingo à Sorte, né? Ele fez uma parceria com o Bingo à Sorte. E foi quando a gente teve a oportunidade de conhecer quem? Priscila. Que quem fazia o personagem Priscila? Geraldo. Geraldo, um abraço pra você. Já está feito o convite também. Vai vir tomar um café comigo, logo em breve. Geraldo é um grande artista. Abraço, viu, Geraldo? Ele sabe da admiração que eu tenho por ele. Então, quando tinham ganhado da sorte, Geraldo ia com o personagem Priscila para fazer a entrega e a animação todinha, e a Cabra da Peste ia dançar. Então era toda uma programação para entregar a premiação da sorte, do Bingo à Sorte. Só que quando finalizou, entre agosto e setembro por aí, Rogério teve um convite de ir para Sergipe, né? Aracaju, Sergipe. E aí isso entristeceu todos os quadrilheiros, né? Porque a gente tava no auge, né? Tava todo mundo gostando do projeto e tal. E ele foi embora. Quando ele foi embora, a gente ficou se perguntando, e agora? Nós vamos dançar onde? E aí no ano seguinte, uns componentes que era da Chamego da Roça, né? A Chamego da Roça já não estava saindo mais, decidiu montar uma quadrilha chamada Luminar da Boa Vista. Ah, pronto, essa eu não sabia. Então quer dizer que a Luminar é um projeto remanescente da Chamego na Roça. A Chamego na Roça, que juntou com alguns da Cabra da Peste também. Não, que aí se juntou com os meninos da Boa Vista que já tinham uma quadrilha. Alguns também saíram da tradição, né? Ali da feirinha. Eles tinham um projeto e eles tinham o desejo de aumentar esse projeto. Então eles conversaram com alguns meninos que dançaram na Chamego na Roça e convidaram eles para enfrentar esse projeto. E aí eles sabiam que a Cabra da Peste também não estava saindo mais porque Rogério foi para Aracaju. Então a Luminar não é tão nova, que eu achava que era um grupo novo. A Luminar tem uma historinha já. Já tem mais de 10 anos já, a Luminar. Tem mais de 10 anos. E
foi o teu primeiro trabalho, assim, desafio de coreografar um grupo, foi a Luminar? Veja bem, é interessante isso, porque na verdade eu não fui para Luminar para coreografar, eu fui para dançar. Tanto é que eu dancei o primeiro ano, eu dancei o segundo ano, e no terceiro ano eu lembro que o coreógrafo ele tinha muitos compromissos. Então acontecia de chegar no ensaio e não ter um ensaio porque o coreógrafo estava em outro compromisso. E aí os meninos disseram, não, faz a coreografia, tu não sabe a música? Aí sabe aquela história mais uma vez, caí de paraquedas, fiz a coreografia. Eu só vai ter que terminar as coreografias. Aí quando ele vinha no outro, eu fiz essa coreografia, eita, ficou boa. Coreografia ficou boa, Thiago, continua. Aí eu terminava ele, eita, tu quer me ajudar a fazer a coreografia? Eu te ajudo. Não deixou de ser um desafio, né? Não deixou de ser um desafio. Não se programasse para isso. Não. Nem tinha feito curso, nem oficina de dança, nem nada. Não, oficinas eu sempre fiz. Sempre fez, mesmo antes de coreografar? Sim, sempre, porque eu sempre fazia oficinas no Festival de Inverno. Mas eu participei de um. Festival de Inverno, né? Eu acho que foi com o pessoal da Rádio Sol, da Luminar. Foi no SESC que tu também estavas, eu acho. Foi um seminário, foi? Um seminário, foi. Um seminário. Eu não lembro, foi um grupo de fora, não sei se foi a Rádio Sol, não lembro, não tenho lembrança. O seminário que veio os produtores do Recife, não foi? Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Quando é do outro ano, porque o ano tinha ajudado o coreógrafo da Luminar. No outro ano, o presidente, junto com o pessoal aqui da direção da quadrilha, disse, e é que você vai coreografar a quadrilha? Eu disse, vou? Então eu vou. Aí, coreografei Conte um Conto. Foi o meu primeiro espetáculo. Conte um Conto. E aí, Conte um Conto, a gente foi para o São João de Caruaru, né? Quando eu digo para o São João de Caruaru, foi para o concurso de Caruaru, foi para o Sítio Trindade, né? Lá na capital. A gente conseguiu ganhar a valorização e o respeito das pessoas a partir do Conte um Conto. E para mim foi muito bom, porque eu passei a ser mais reconhecido quando eu comecei a coreografar. Quando a gente tem um desafio e a responsabilidade maior, acontece desse reconhecimento vir através do trabalho bem feito, né? Eu queria aproveitar, já que estamos falando de responsabilidade, Thiago, para que você explique ou diga, defina como isso contribui, né? A sua forma de trabalhar, a sua disciplina contribui para um jovem que está começando hoje a dançar quadrilha. Veja, o que eu digo para as pessoas é sempre o que eu sempre disse em quadra. Quadrilha tem várias definições. Tem quadrilha que você dança na escola, não é? Para aquele momento. Tem quadrilha que você dança na sua rua, para se divertir. E tem quadrilha que você dança para festivais, para concursos. Então, veja qual a quadrilha você está entrando e qual a metodologia de trabalho que ela tem. Porque cada uma, ela vai ter um segmento e ela vai ter uma exigência. O que se encaixa com o que você quer, né? Com o que você quer, porque ela vai ter uma exigência. Quanto maior o nível, não é? De escola, rua ou festival, mais você vai ser cobrado. Eu falo isso e pergunto isso, porque a gente tem que ver a motivação sua, tem que ver a motivação da quadrilha, porque tem quadrilhas que não têm pessoas competentes nem responsáveis na frente. E a gente sabe que tem muitos menores que participam e tem que ter essa certa disciplina, esse certo cuidado, né? Então, é sobre isso aí que eu estou querendo também que você diga quanto aos cuidados que você tem, quanto ao empenho, né, que você vai ter que cobrar daquele dançarino, daquele figurante que está ali. Então, as pessoas têm um cuidado também em escolher a quadrilha que vai dançar. Isso, porque o coreógrafo, ele é um regente de banda. Ele é um regente de banda, então ele não deixa de ser espelho, independente. Você primeiro precisa ganhar a confiança dos pais. Por quê? Ele está saindo todos os finais de semana, de 7 da noite a 10 da noite para ensaiar, como também ele vai sair o período de junho e metade de julho inteiro. E aí é interessante porque eu escuto muitos relatos de alguns pais que dizem assim, os meus filhos, Tiago, eles consumiam muita bebida alcoólica e agora eles não estão mais porque o tempo que eles iam beber era justamente o final de semana. E o final de semana eles estão onde? Na quadrilha. Muito importante isso que você está falando, né? Porque a visão
dos demais fora, das pessoas fora, é que banda, quadrilha, dança, elas levam você ao consumo de bebidas ou de droga. E é exatamente ao contrário. Uma vez que está sendo ocupadamente, né? Que está sendo disciplinados, ensinados, né? Isso. Buscando um objetivo. A gente tem um objetivo. O que é o objetivo? É a gente participar do concurso. E um segundo objetivo é ir lá e ser campeão. Isso, porque quando a gente fala de arte cênica, né, e a gente fala de música, né, de dança, de teatro, a gente tem que compreender que existem regras. Eu sempre disse aos componentes, né, aos brincantes, nos meus trabalhos, que eles precisam ser diferentes na sociedade. Por que eles são diferentes na sociedade? Porque eles quando estão lá, eles estão tendo a oportunidade de conhecer a arte, eles são mais cobrados, né, dentro de quadra, e o que é que acontece? Existem as regras. Então, eu não posso montar um projeto que vou levar para um festival onde o componente, a menina ou o menino, ele está consumindo álcool, né? Então ele não vai conseguir executar as coreografias, ele está ali porque ele está com outros objetivos. Não. Então, quando ele entra, é mais um trabalho psicológico. Eu ia falar disso agora. Esse trabalho psicológico tem que moldar ao certo integrante ele a vitórias, que é muito bom. Então você tem que moldar ele no sentido, não, ganhei, agora eu vou extravasar. E não é por aí, né? Acho que comemorar faz parte, mas ela tem que ser comemorada com moderação e com responsabilidade. Tem que estar preparado para derrotas, né? Vocês têm que preparar, nós vamos, mas pode acontecer, mas o nosso pensamento é de ganhar, né? Então o espírito do campeão acontece já em montar e de chegar lá ao concurso, né? Vocês estão sujeitos a erros. Então tem gente que se abala, né, Thiago, quando erra e você tem que estar lá, principalmente o coreógrafo que não pode ter o psicológico fraco para isso, não, né? Tanto é que... E vem as decepções e lições também, né? É porque é aquela questão, eu sempre digo aos meninos o seguinte: vamos fazer valer agora, para depois não chorar o leite derramado. Então, como é que a gente não leva a sério em quadra e no dia do concurso a gente quer tirar em primeiro? Não, só tem em primeiro lugar quem ensaiou mais, quem suou mais e quem levou mais a sério. É lei. Isso é uma né? lei. É justiça. Justiça. Pois é. Mas então, aí depois da Luminar veio a Imaginária. A tua saída da Luminar foi em que ano? Eu saio da Luminar, se eu não me recordo aqui direitinho, eu saí, nós estamos em 2020, eu saí em 2016. 2016. Aí foi para um projeto próprio, assim, particular, ou cansou dali, não imaginava mais que dançar, ou porque quis se dedicar só ao imaginário, né? Veja, muita gente não sabe, mas quando eu iniciei na Luminar... Muita gente não sabe, mas fica fazendo suposições, né? Quando eu iniciei na Luminar, com uns 2 a 3 anos na frente, quando é em 2009, eu tive a oportunidade de coreografar a Imaginária, em 2009. E eu estava dançando na Luminar. E aí me veio a pergunta: e aí, Tiago, tu vai conseguir coreografar 2 quadrilhas? Então Imaginário já é um projeto antigo também. Antigo, porque eu digo sim, eu vou coreografar a Imaginário à tarde e à noite eu vou coreografar a Luminar. Só que aí você sabe que começam as cobranças, né? São 2 santos. E o ciúme, né? São 2 santos. Então, porque tu tá mais lá, mais tempo lá, tá investindo mais lá e não tá aqui. E aí eu vi justamente o feedback dos componentes, que quando eu saí da Luminar e investi só na Imaginário, eles disseram: eita, agora o projeto foi melhor. Isso de boca deles, eles disseram: o projeto foi melhor, porque você tá só aqui. Então, tudo que eu pensava, antes eu dividia para 2. Eu entendo. Entendeu? Eu passei por isso com banda, né? E também vem aquele caso, a gente sempre busca crescer, a gente sempre busca algo a mais pra gente e a gente entende, né, que escolhendo um lugar onde a gente vai crescer mais, talvez seja melhor, por conta, não por lá ser maior ou menor, é porque lá minha responsabilidade vai dobrar, né? E eu vou lhe dizer, eu acho que um dos pontos que eu escolhi ficar na Imaginário, né, que muita gente não sabe também, é porque lá o governo municipal, ele disse: eu vou bancar o seu projeto. Então, entendeu? Eu vou bancar o seu projeto. A nossa quadrilha aqui, Luminar, Garanhuns, ela era de comunidade.
né? É de baile, é de rifa, é guerreira, é de rifa, é dos meninos ir pro sinal, para vender rifa, para vender bilhete. Então eu sofria mais. Então já chegou até onde eu queria. A mensagem que a gente pode passar para as pessoas apoiarem essa cultura, já dentro, minha gente, apoie essa cultura. Você não tem ideia da magia que a quadrilha traz na vida de um jovem, né? De uma garota de 14, 15, 16, 17 anos, 18. Tem muita gente também, pai de família, criança, né? Apoie, compra a rifazinha, se você puder dar um patrocínio, dê. Se chegar lá os estudantes, né, para comprar, pedir uma ajuda com tecido, dê também, porque eles estão sendo ocupados, né? A gente está tirando, eu falo a gente porque eu também trabalho com música e acontece isso, né, Tiago, na banda, você sabe. A gente está tirando essas pessoas das esquinas, né? Poderia estar roubando, poderia estar se drogando, ou bebendo, ou quebrando as coisas em casa. Ninguém sabe, né? O mundo hoje é muito difícil. As pessoas estão com a mente fraca, então a gente precisa motivá-los de uma forma que seja da cultura principalmente, né? Que a cultura sendo bem tratada, bem dirigida, valorizada, né? Valorizada, ela resgata muitas pessoas, né? Assim, tem muito pai, tem muita mãe que está se identificando, na verdade, no que eu estou dizendo, né? Porque eles já dançam um dia. E os pais e as mães de hoje são os dançarinos de antes, que sofreram também. Que sofreram isso que eu estou dizendo. Sofreram, quando eu digo a questão de sofrer, na questão do seguinte, que ele queria fazer um figurino melhor e sabe que não tinha condições. E aí quando ia vender o bilhete, fulano ciclano não queria comprar, mas veja bem, eu não quero comprar o bilhete, mas eu quero que a quadrilha vá dançar na minha festa da minha empresa. Veja que contraditório. Eu vou vender o bilhete a tu não quer comprar o bilhete, mas você quer que a quadrilha vá brilhantar o seu evento. Então, e as cidades têm que ver que o quanto o nome da cidade é levado fora, né? Quando um projeto desse, como a Imaginário mesmo que eu já vi, é tão trabalhado, tão bem feito, que o nome, por exemplo, é de Jucati. Jucati está sendo valorizado lá fora porque o pessoal está entendendo. Essa quadrilha é de Jucati. Olha que trabalho bem feito, olha que incentivo que eles têm, né? Quando a comunidade abraça, quando os governantes da cidade abraçam, você sabe que o resultado é diferente, né? Isso não quer dizer que diminui o trabalho, porque independente de quem investe e quem não investe, são 6 meses. São 6 meses se encontrando para se apresentar em 25 minutos, né? Então quem chega e diz, quadrilha linda, tá de parabéns. Não vê os bastidores. Pois é, os bastidores é o que é mais sofrido, porque é como eu sempre digo nas entrevistas, o meu amigo Joãozinho também fala, o pessoal só vê o resultado final, né? O caminho ninguém vê, ninguém está ali sofrendo. Acho que, não sei se é o caso da Imaginar, mas tem quadrilhas que ensaiam no sol quente, não tem uma quadra coberta, tem quadrilhas que ensaiam na chuva, tem quadrilhas que só ensaiam domingo porque os componentes são aqueles que precisam trabalhar e quem está trabalhando durante a semana só tem um domingo para trabalhar de manhã até a noite. Então há um sofrimento, como é que chama? Você está investindo naquilo para ter um resultado. Porque o que eu falei, Henrique, é contraditório porque há muita resistência, como você falou, até para a questão de realização de ensaios, mas no São João, você que fez toda a resistência, você está batendo palmo, você está aplaudindo, né? Então você está vendo o trabalho pronto, mas você não quis ajudar a construir. E aí onde eu lhe digo, eu já recebi inúmeros convites para fazer apresentações e como também inúmeros convites para fazer quadrilha. Pode fazer uma quadrilha aqui, faz uma quadrilha aqui. Aí eu fico até brincando, eu digo, não, ainda não. Por quê? Porque eu sei que é aquela história. Muitos querem que você faça o projeto, mas poucos vão lhe ajudar. Então eu sei que eu posso correr sem dizer, eu vou fazer o projeto da quadrilha e quando eu for olhar, vou estar sozinho no barco. Tá entendendo? E corre o risco de manchar o nome que a pessoa construiu. Tem alguma história engraçada no meio disso aí? Continua aí pra gente ver. Sempre tem quadrilhas engraçadas, histórias engraçadas. A gente sempre quando tem os momentos de viagem, né? Concluiu. Essas coisas você sabe que acontecem sempre nos momentos de viagem, né? E aí eu lembro que era uma coisa que acontecia, toda vez que a gente ia viajar, o motorista ele nunca acertava as cidades. Não é? É interessante, porque não era o mesmo motorista. Então, já aconteceu, a gente está se apresentando em uma cidade e que não foi a cidade que convidou a gente. Rapaz, é mesmo. E a gente abrilhantou. Eu sempre tive o cuidado do seguinte,
de não falar o nome do gestor. Né? Eu agradeço, né, o nome agradeço o pessoal da organização, mas justamente eu por prevenção, eu digo, não vou dizer o nome do gestor. Aí que o motorista me botou no terrado. E aí quando eu terminei de se apresentar, aí eu disse assim, onde é que vai ser a sala? Né? Para os meninos lancharem e tal. Aí o rapaz disse, olha, vocês se apresentaram, mas não tem o nome de vocês aqui na lista não. Ô Tiago, mas isso não seria um erro de quem convida não dar os detalhes, ou um erro da coordenação da quadrilha que não passou os detalhes para o motorista? Veja. Ou os dois acontecem? Não, o que aconteceu? A gente descobriu que foi o motorista que se confundiu no nome das cidades. Mas foi passado para ele. Mas foi passado. Só que o que acontece? A outra cidade que ele entendeu também estava tendo festival de quadrilhas. Então a gente dançou, né? Eles receberam. Quando chegou lá, o rapaz perguntou o nome da quadrilha, eu disse, automaticamente ele disse, não, já que vocês chegaram agora, vocês já vão entrar. Me deu o nome da quadrilha e vocês vão entrar. Eu disse, ótimo. Eu digo, olha pessoal, a gente vamos dançar agora. Aí o pessoal se vestiu rapidinho, aí ele, a partir de agora, quadrilha, blá, entrou. Empurrou a protinha, achando lindo, não sei o quê. Aí depois, a mãe disse, essa quadrilha de onde? Aí disse, né, expliquei tudo direitinho, ela disse, era aqui mesmo que vocês iam se apresentar. Aí quando a gente foi investigar tudo direitinho, era na cidade vizinha que a gente ia se apresentar. Mas eu digo a você, esse fato foi tão engraçado que os meninos disseram assim, vamos para outra cidade? Eu digo, vamos. O Gales dos Jovens é assim. Né? E a gente dançou nas duas. A gente dançou nas duas. E o outro fato foi que a gente veio embora e ficou uma componente. Esquecemos a componente, né? Porque é aquela história, você sabe o que eu estou dizendo. A gente sempre diz, gente, vamos ficar juntos, né? É importante. Meus amigos, você participa de banda, de quadrilha, de teatro, de grupo de dança, fiquem juntos. Tem a campanha Fica em Casa. Nesse caso, fiquem juntos. Porque quando dá a hora, meu amigo, tem que ir embora. E aí quando a gente chegou aqui em Garanhuns, aí você sabe que naquele tempo não tinha um WhatsApp, né? E aí ficou todo mundo, cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Fulano ficou. Aí o que é que o dono da quadrilha fez? Mas tava cheio de chá, não. Chá de boldo, né? Então, chá de boldo, o dono da quadrilha voltou. Quando chegou ela tava, sabe onde? Pensei que ela tava preocupada. Tava dançando um forró, bem à vontade, e a gente já tava em casa dormindo. Mas sempre tem essas coisas. Eu vou entrar no assunto aqui, porque a gente está seguindo, já passou da metade dessa entrevista, né? Graças a Deus. Olha, eu não sei se é meio polêmico, mas como você vê a quadrilha hoje e há 10 anos atrás? Tipo, como é que eu posso mais especificar? Hoje a gente vê meninos dançando como menina e vice-versa. Você acha assim normal para um concurso, por exemplo? O concurso devia ter uma regra, não. Menino tem que dançar como menino e menina dança como menina. Como você vê isso aí? Eu estou perguntando porque tem pessoas que me perguntam isso e eu não sei o que dizer sobre isso. Realmente isso é bastante polêmico, né? Só para completar, sabe que eu digo isso, por exemplo? Há uma polêmica nos times, na Liga Feminina de Vôlei, que o trans ele compete num campeonato de vôlei como menina. E nós sabemos que a força do homem é diferente da força da mulher, né? Então, aí a desenvoltura de um homem é diferente da mulher e vice-versa. Aí eu te pergunto, num amistoso, a quadrilha dançar dessa forma, não vejo problema, mas e no concurso, você acha que deveria ter essa regra ou não? Olha, veja bem, eu já discuti isso há alguns anos atrás, com algumas direções de quadrilha, a gente já discutiu muito, e eu vou dizer a você o que eu disse a eles. Eu não sou contra a opção que ele quer dançar. Eu não sou contra. Ele pode dançar da maneira que ele acha melhor, porque acontece muito. Tem componente que diz assim, eu só consigo dançar de dama, e isso na minha cabeça não entra. Exatamente. Veja bem, você não pode dizer que você só consegue dançar de dama, por exemplo, porque se você nunca teve uma experiência em dançar de dama. Então você não pode chegar para mim e dizer, olha, eu só danço de dama.
Não, mas você não teve experiência de dançar de dama. Ou então, você só teve uma experiência de dançar de dama. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E aí vice-versa, o menino também é a mesma coisa. Então, quanto à apresentação normal em escola de baile, tudo tranquilo. Entende? Mas um concurso, até porque vocês elevam aquela postura máscula do, por exemplo, do lampião, né? Imagina uma mulher fazendo lampião. Até porque porque vai ter aquela postura. Isso, Né? E a beleza da postura feminina também se perde aí um pouco, né? Com aquela parte do homem estar vestido de dama. Então, também tem esse lado, além do concurso, né? Tem essa parte de como é que chama? De mostrar a beleza de cada. Sim, porque com esse tempo de experiências, eu compreendi que na dança tem que ter o personagem do cavaleiro, seja lá quem esteja fazendo, e o personagem da dama. E aí, para compor o projeto de quadrilha, né? O casal, seja lá quem for. Mas, é o que eu sempre disse, cavaleiros dança com a força e a garra de cavaleiro. Dama dança com a sensibilidade e simpatia da dama. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Isso é importante. A sensibilidade só quem vai ter é a mulher. Independente. Ela nasce com a sensibilidade, não é? Então, você acha que deveria ter essa regra em concurso, ao menos? Eu acho o seguinte, como eu já disse em outras direções. É porque é polêmico, né? Isso Polêmico. É No polêmico. meu projeto, dos projetos que eu realizei, não é? Eu não vou dizer que aconteceu, já aconteceu. Mas, se for hoje, se eu tiver 10 cavaleiros e 10 damas, eu vou preferir 10 cavaleiros masculinos e 10 damas femininas. Eu não vejo necessidade de pegar um menino e transformar. Tiago, mas eles vêm pedir, E existem as perdas e os ganhos. Você ganha força, né? Transformando um cavaleiro em dama, ganha força e uma garra a mais, porque um homem, né? A força bruta do homem, então, mas aí você perde a sensibilidade da mulher. Sim, e eu vou dizer a você, porque eu estou dizendo isso porque eu já passei em um projeto por essa experiência. E o que é que eu ouvi das pessoas? Não, mas a essência da quadrilha junina é essa mesmo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque, veja bem, não é porque a gente evoluiu que você pode dizer, não, o São João evoluiu. Não, o São João, o santo não evoluiu, não. Evoluiu o seu projeto, mas o santo junino não. Já está entrando em outra parte polêmica que eu vou chegar também. Está entendendo? Mais conclua. Então, o projeto de quadrilha junina, que o que acontece? Era só quadrilha X. Hoje é quadrilha junina X. Houve uma evolução no nome, houve uma evolução nos projetos, mas cabe a você projetista. A transição de tradicional para estilizado, né? Que ainda existe a tradicionais, tem a estilizada. Sim. E a estilizada trouxe para dentro dela a parte teatral. Como hoje também existe o seguinte, tem cidades que só querem quadrilhas tradicionais. E trouxe as narrativas, né? Só que E tem cidades que só querem quadrilhas estilizadas. Mas veja bem, eu posso realizar meu projeto, como eu disse a você, optando, não, a quadrilha, eu quero que o meu projeto só vai ser cavaleiros masculinos e damas femininas. Aí você diz, não, mas a minha quadrilha, eu vou colocar meninos de menina e meninas, certo? As consequências é quem? Sua. Quem vai julgar não é você, quem vai julgar é o povo. Porque as pessoas têm que entender que quem coreógrafa, quem está coreografando na quadrilha, quem está marcando, as pessoas têm que ver como a visão de quem está assistindo. E não adianta dizer que você não quer, como é que chama, agradar o povo porque não sei se pagar, mas tem, porque o povo faz parte do projeto continuar. Sim, se o negócio não é bem visto pela população, não tem por que continuar um projeto. Nem tem por que se incentivar um projeto, né? Sim, porque, veja bem, como você falou, não tem nada mais frustrante do que você trabalhar 6 meses e quando terminar a comunidade chegar para você assim, não foi bem feito. Fulano não combinou com isso. Você acabou misturando as coisas. Então, dá para a tradição ser mantida com inovações. Sim, aquela história, tem que ser criativo. Seja criativo. Quer botar fulano de personagem? Bota fulano de personagem. Mas cada um no seu quadrado. Não precisa ter essa interferência. Eu acho, na minha opinião, não precisa. A gente tem cavaleiro suficiente no mundo e dama suficiente no mundo. Mas isso não cabe a mim nem a você julgar o projeto de fulano, de ciclano que quer fazer. Quer fazer?
eu digo o seguinte, quer fazer? Boa sorte. Agora que é aquela história, a voz do povo é a voz de Deus, isso é verdade, viu? Porque o povo levanta, como o povo derruba. Gente, só para lembrar vocês que não tem nada a ver, né, com preconceito, nem nada, para que as pessoas não entendam mal o que a gente está querendo dizer. Pelo contrário, estamos aqui defendendo essa cultura de quadrilha, que eu mesmo acho uma coisa maravilhosa. Eu mesmo fico maravilhado com o que eu vejo, independente de quadrilhar ou Tiago. Todas elas que eu assisto, eu fico encantado, porque todas elas têm alguma coisa nova para me mostrar. Sim, Henrique, e só para fechar e concluir, que fique claro o seguinte: se o menino quer dançar de menina, dance, mas saiba onde vai encaixar ele no espetáculo. Entendeu? Exatamente. Porque tem vaga para todo mundo. Tem. Beleza. E também foi uma das perguntas que me fizeram em off para mim perguntar para ele, que é uma referência no meio dos quadrilheiros, né? Tiago é uma referência. Tiago, pegando esse gancho assim ainda meio complicado de responder, a gente sabe que as quadrilhas hoje traz narrativas, traz textos enormes, traz conotações, traz teatro e isso embeleza mais o espetáculo, a gente sabe disso. Mas a gente viu também, inclusive em bandas marciais, no 7 de setembro de 2019, as bandas deixam de tocar e perdendo a simbologia da independência, né? Estou entrando até nisso porque você sabe isso, para dançar passinho na frente de uma banda. E acontece também quadrilhas que estão encaixando funk, tirando o fundo musical que está se passando aqui, é Luiz Gonzaga. E a imagem que a gente tem no nordestino é isso, é Luiz Gonzaga, é forró, é triângulo, sinfônia de zabumba, e estão encaixando funk no meio disso. Como você vê isso? Vocês acham que perde um pouco da essência? É inovação ou não? Veja, é o que a gente sempre fala. Pesado, né? Mas é bom porque a gente esclarece muita coisa também. A gente tem que entender que nós vivemos em um país de ciclo. Tem um ciclo carnavalesco, tem um ciclo junino, né? Tem um ciclo natalino e por aí vai. Veja, banda marcial, seja ela marcial, fanfarra, musical, a gente tem que entender que tem que manter a postura, não é? Até porque é comemorado 7 de setembro. 7 de setembro. Independência, coisa militar. Né? Então, existem os encontros e os concursos para que você crie. Você cria. E é aquela questão. Mas um desfile cívico, quando você bota um grupo de garotos dançando um passinho, nada contra, né? Porque gosto e gêneros é de cada um, né? Mas assim, a essência se perde um pouco, eu imagino isso. Eu acho o seguinte, que você tem que ser ousado, sim. Tem que ser ousado, tem que ser criativo. Mas cuidado para essa ousadia e esse seu desejo não ser só seu. Por exemplo, você é um instrutor de banda que você gosta muito, por exemplo, como você falou, do passinho, do funk, de outros estilos, né, que a gente não é contra. Porém, ele não faz parte da história de bandas. Ele não faz parte. Você pode até acrescentar, mas ele não faz parte da história raiz de banda. É a mesma coisa de quadrilha. Eu posso ser criativo, eu posso colocar diversas ousadias, mas aquilo não faz parte da essência da quadrilha, né? Então, todo mundo que vai assistir vai dizer assim: eita, isso foi uma modinha que colocaram, mas ele nunca vai dizer assim: mas no meu tempo não era assim, não. Pelo que eu conheço, né? As pessoas sempre vão dizer isso. No meu tempo, pelo que eu sei, o pouco que eu sei, quadrilha junina não é isso não, né? Então, graças a Deus, ainda existem muitas pessoas que sabem a essência da quadrilha junina, a essência da banda, né? Tanto é que, se eu sou ousado, cuidado de como eu vou usar essa ousadia. Tá aí um conselho, não fuja da essência. Crie, inove, né? É aquela história, mas não fuja. Quadrilha foi feito para dançar. E às vezes a gente assiste quadrilha que é só texto. Teatro. Tem coisas que cansa, não pode. Que cansa. E tem banda que é para manter a postura, a questão cívica, porque, me perdoe, mas quem não sabe, independente do estilo, que a gente sabe que foi mudando, mas banda marcial é banda cívica. Claro que eu sou ousado porque tem outros estilos, tem outros estilos, mas isso foi com o tempo que alguém sentiu a necessidade de criar e você foi no embalo. Mas se você perceber do princípio da raiz, a banda é cívica. Quando se trata, por exemplo, né,
uma banda show, né, que a gente chama Mestre Bem, que ela vai fazer o teatro, ela não para de marchar. Já é uma coisa que manteve, né? Tá o toque do tambor, igual como que era. Então isso já é importante. Eu até imagino o seguinte, você fazer um festival de funk botando Luiz Gonzaga não vai combinar. Isso. Porque Aí já imagina também quadrilhas fazendo todo o seu repertório com música de Anitta, de Ludmilla. Você Então, vê, as pessoas... Você colocou bem aí, só atrapalhando se você concluir, colocou bem que o nosso país ele tem ciclos, né? Tem etapas, tem momentos, né? Então, carnaval é carnaval, é a escola de samba, é o axé da Bahia, é a orquestra de freio de Recife, e cada um no seu quadrado. Então, São João seria por aí também, não é isso? Vou dar um exemplo simples. É como se a gente chegasse no Natal e enfeitasse nossa casa de bandeirolas no Natal. Todo mundo ia estranhar. E se oxe, por que ele está colocando música de São João no Natal? Não é? Então a gente percebe que ciclo existe o início, mas existe o fim. Tem pessoas que não largam do ciclo e aí quer levar para outros estilos. Como você falou, tem a banda show. Teve alguém que teve esse desejo de criar, colocou para frente, muita gente se identifica, porém é cobrado nos concursos o quê? A marcha. Então tem algumas coisas, a essência da banda cívica que não sai. Exatamente. Bom, perfeito as colocações de Tiago, tá um espetáculo de entrevista. Eu não me arrependo nem um minuto de trazer ele para defender essa cultura de quadrilha, porque ele é tido como referência. Vou dar um tempinho só de banda ou de quadrilhas e vou falar aqui outras coisas que Tiago se encaixa. Tiago também é mod de banda marcial. Tiago, você já tocou ou só foi comandante de marcha? Olha, já toquei. Também é bom. Você quer saber? Pela risada. O instrumento? Olha, Tá dizendo. no mesmo ano que eu comecei a conhecer quadrilha mesmo, foi o mesmo ano que foi em 2001 que eu comecei a entrar em banda. Que é a minha primeira banda, todo mundo sabe, muita gente sabe disso, que foi no Ceru, no tempo de Marquinho. De Marquinho ainda, né? Eu estudava lá a quinta série e eles tinham o desejo de montar uma banda mirim. E aí saíram anunciando na sala que tu foi da banda Mirim de Ceru. Banda Mirim, comecei lá. Então, quem tiver interesse, venha sábado para fazer o teste. E aí eu fui. Fiz o teste na caixa, não passei, né? Fiquei frustrado. A caixa é difícil. Aí Marquinhos olhou pra mim, lembro como hoje. Tem um surdo. Passei, né? Porque também nada contra. E aí eu vou dizer a você, passei 2 anos no surdo. Aí conversei com o Marquinhos, a Marquinhos disse, olha, surgiu uma vaga pra caixa, quer fazer o teste novamente? Porque você sabe que o instrutor ele tem essa sensibilidade, né? Ele sabe quando o componente ele quer. Quando você vai progredir? Eu disse, faço. Passei, foi a maior felicidade, sair do surdo pra ir pra caixa. Então isso pra mim foi uma evolução enorme. Marquinhos, infelizmente, teve que deixar o trabalho e ir morar em Maceió. Ele foi morar em Maceió. E aí eu continuei na caixa, entrou outros instrutores. E aí chegou Everaldo. Quando o Everaldo chegou na banda, ele chegou com outra roupagem. Projetos. A identidade dele, né? A identidade dele. E ele olhou pra mim e disse, olha, eu quero que coloque um Mó na banda. E o Mó vai ser você. Ele não perguntou se eu Até sabia, então, se eu é uma novidade, né? A gente Mó tem aqui na cidade, que é o Mó, gente, de quadrilha, não sei se vocês sabem, é um comandante de marcha de uma banda marcial. E só tinha um diocesano, que tinha... Só tinha diocesano. Que já é uma ideia antiga, de fora, de Recife, por exemplo. E o diocesano implantou e o Ceru veio logo em seguida. Isso, aí muita gente me encontrava na rua e falava assim, eita, você é o baliza, né, da banda. Eu, não, eu sou o Mó. E as pessoas, é muito engraçado que muita gente não sabe, viu? Que Mó é o regente de pista, né, da banda. Ele tá ali substituindo o maestro na pista. É o comandante de marcha. Mas isso não quer dizer que ele recebe todos os comandos do maestro, do regente, né? Ele tá ali, eu digo que ele é um substituto no momento que o regente vai lá. Ele é dirigido pelo maestro, né? Isso. E aí eu fui sem boi, então só existia eu lá e Josivaldo no diocesano. Só existiam esses 2 nomes. E aí a gente... E o Ceru inovou que botou 2 comandantes de moto, 2 comandantes de marcha, né? Foi, aí o instrutor na época achou pouco, botou 2. Foi. Aí disse, é bom, porque quando um falta tem outro, né? É bom, é bom. Aí ficou nisso,
E aí também no mesmo ano ele disse, eu sinto a necessidade de ter uma comissão de frente. Eu sem saber de nada o que era uma comissão de frente, pensei que era uma comissão de frente de escola de samba. Fui pesquisar e disse, não, a comissão de frente é isso. E aí fiz também a primeira comissão de frente. Tem um registro e tudo. E aí a gente desceu. Quando foi no outro ano, eu fui assistir um ensaio do Colégio Diocesano. E aí vocês estavam ensaiando à noite, tudo direitinho, né? E aí, quando terminou, Jaziel era o maestro lá da banda do Diocesano. E Jaziel me chamou pro Luizinho. Aí disse, olha, nós estamos ensaiando aqui para ir para um campeonato no Recife. E precisa... 2008. E precisa de uma comissão. Só que acho que não tem muita gente não. O mínimo, se eu não me engano, era 6 ou 8 pessoas para participar. Eram 6, o mínimo. Não é? Aí ele disse... Saudoso Emanuel participou, não foi? Foi, aí ele disse, e agora? Ele disse, olha, tem fulano, tem Manuel Queiroz, que era conhecido como Nenel, né? Que o Manuel Queiroz depois Sandro fundou a banda. Que na verdade ia para o Diocesano só para ajudar e acabou entrando nesse embalo da comissão, né? Tá certo, a gente ensaia. E aí tudo que eu fazia era evolução em marcha, nada mais que isso. E a gente viajou para o Recife e aí... Foi mais um desafio, né? Mais um desafio. Que caiu de paraquedas, porque eu fui assistir de fato o ensaio. E aí quando chegou lá, eu lembro como hoje que o resultado, eles apresentavam o painel da banda no telão, não sei se tu lembra. Lembra que a gente ficava na quadra? Então, a primeiro lugar do corpo coreográfico, vai aparecer no telão, aí apareceu, né? Painel da banda. E eu fiquei... Inclusive o Diocesano já fazia, eu acredito que 13 anos que não participava de um concurso em Recife, né? Que em 2006, eu acho, participou do concurso em Cupira e nós fomos campeões. E em Recife a gente foi na categoria mais difícil, que foi a Marcial Master. Isso. E aí, o que acontece? Luizinho, né, sempre muito sábio, disse, olha, a gente está indo, como você falou, para um campeonato difícil. Porque faz muito tempo que a gente não pode esperar. Mas não se preocupe, faça o seu trabalho. E eu fui, e aí quando teve o resultado que foi o primeiro lugar, né? E a gente, é bom salientar isso, que a gente, do interior, a gente ganhou de muitos corpos coreográficos, ó, que estava muito além da gente, não é, Henrique? Inclusive da Firmina da Veiga. Firmina da Veiga. Que tinha sido 10 vezes campeã, né? Consecutivo, inclusive do Globo Nordeste. Ninguém tirava. E aí eu lembro que era do tempo do Orkut. Sou do tempo do Orkut, viu? Do tempo do Orkut do MSN. E aí, quando eu cheguei em Garanhuns, um monte de gente da Firmina da Veiga começou a me procurar no Orkut, me adicionar e tudo, e a gente veio com aquela vitória. Porque a gente compreende o seguinte, a banda era dividida, mas se o corpo coreográfico ganha, a banda ganhou. Se a banda ganhou e o corpo coreográfico perdeu, todo mundo saiu ganhando, né? E a gente veio com esse desejo. Mas aí eu fiz esse trabalho, voltei pro Ceru, continuei lá e fiquei até 2010. Começou a Copa, né? O Diocesano fez outro trabalho com outros meninos e aí sentiram a necessidade de me convidar novamente para fazer essa coreografia, né? Aí eu voltei, fiz a coreografia, a gente começou a ganhar de novo e aí Luiz me disse uma palavra muito importante que eu nunca esqueci nos corredores lá do Diocesano. Ele disse assim, Tiago, o diferencial seu é que quando você vê o corpo coreográfico, ele só ganha o campeonato porque você gosta do que faz. Então, como você gosta do que faz, você se entrega, né? Você sabe o jogo, né? Então, deu certo. Isso é muito importante, né? Quando a gente faz algo além que vá além do que ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento, que seja por gosto, por carinho, por amor, o resultado é muito maior. Isso. E aí eu encerro meu trabalho direitinho em 2010, como moro lá no Ceru, né? Comunico a todos direito de ensaio. Estou no desfile em Lagoa do Ouro, encontro com a banda do Colégio Diocesano novamente. E Marlos, não conhecia Marlos assim, de tanto contato. E ele conversou comigo e disse, olha, eu vou assumir a banda do Colégio Diocesano. Você quer ser mó lá? Porque aí as pessoas de lá mudou, todo mundo mudou. E eu disse, olha, mas vai dar certo, porque eu sou mó de uma banda que não tem metal. E agora eu vou com uma banda que tem metal. Ele disse, não se preocupe. O tipo de regência é diferente. Ele disse, não se preocupe, vá, que lá a gente vai se ajeitando. Então, e assim, pessoal, para vocês que não sabem, né, Tiago é uma pessoa tranquila lá, pelo menos lá no Diocesano que a gente foi, e ele aceitava que a gente desse toque para ele,
E principalmente essa parte de regência com sopro, que é um pouco mais difícil, né? E a gente sempre... E o pior não, o melhor. Ele nos perguntava como que eu dou esse comando aqui nesse dobrado, por exemplo. E a gente ia para lá e ensinava. Isso é muito importante na carreira de qualquer profissional, perguntar sempre. Eu mesmo pergunto o que eu não sei direto, eu não me escondo disso. Aí você frisou bem. Eu não vou citar o nome dos músicos para não esquecer de ninguém. Mas aí eu disse, só tem uma coisa para me dar certo nessa banda. Eu vou perguntar a eles. Né? Você é claro, eu digo, olha, não sei, como é que eu entro? Como é que eu faço? Como é que eu vou desfilar? E aí foi direitinho. E aí quando eu menos espero, ganhei a Copa Interiorana. Quando eu menos espero, ganhei do Mó do Maria Alves Machado. Aí quando eu ganhei do Mó do Maria Alves Machado, eu compreendi que eu tinha que me esforçar mais. E aí a gente teve a oportunidade muito boa de ir pro Norte-Nordeste, né? Na Paraíba. E aí eu cheguei lá, meu Deus, como todo modo interior, tímido, né? Porque até então nós voltávamos naquela Copa do Interior, interestadual que foi por aqui por perto. Quando nós chegamos a gente chegou no Norte-Nordeste, grandes bandas, grandes as campeãs, né? E aí você olhava pro Mó que era bicampeão, títulos não sei o que, medalhas é o que não faltava, né? Eu disse, sabe uma coisa, eu vim para fazer o meu, né? Então, mas seja o que Deus quiser, né? Vim para fazer o meu, graças a Deus, eu e Charliane, quero mandar um abraço à minha companheira Charliane, que foi uma das indicações de investimento que Henrique, né? Henrique sempre falava a mim, olha, vai vir uma baliza muito boa, né? Que tu vai dar certo com você, que foi a Charliane. E a gente entrou em quadra, e quando a gente menos espera, a gente ganha baliza e Mó, primeiro lugar. Então, para o interior, foi perfeito. O Diocesano não foi campeão banda, né? O regente fez o Mó e a baliza. Mas eu digo que a banda do Colégio Diocesano, nesse ano do Norte-Nordeste, foi campeã em tudo. Porque, faltando menos de 3 dias, decidiu ir com pouco recurso. A história da rifa, né? Lembra da história das rifas? As rifas tinha que ter 4 mil reais, né, para alugar um ônibus, que para nossa realidade é muito. Na verdade, os músicos, eles vendiam mais rifa de quem ensaiava. Tanto é que quem for no YouTube hoje vai ver o ensaio que a gente fez lá na praia, e de fato aquele ensaio da praia foi um ensaio valendo com todo mundo para ir para o campeonato, logo no final da tarde, né? E no meio de todas as campeãs, o Diocesano foi em quinto, não foi isso? Em quinto lugar, no Norte e Nordeste. Então, a banda do Colégio Diocesano está de parabéns também, junto com o Mó, que fez um trabalho espetacular, e a nossa baliza Charliane também. Vamos mudar aqui, a gente está chegando na reta final. Tiago também, além de ser um campeão Mó e campeão padroeiro, ele muito cedo participou do espetáculo Jesus, Alegria dos Homens, que conta a história, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é um espetáculo aqui de Garanhuns, de teatro, também leva muito jeito para ator. Começou muito pequeno, né? Com 11 anos. Daí passou para sacerdote, apóstolo, como foi até chegar... No mesmo ano, 2001, que eu entro em banda marcial, que é a banda Mirim Serô, é o mesmo ano que eu entro no espetáculo Jesus, Alegria dos Homens. E entrou com multidão. Entrei como multidão, né? Entrei como multidão até porque um ano antes eu fui assistir um espetáculo que era na Cerca, né? Eu achei que era na Cerca, muita gente vai lembrar disso. E eu via falar muito do espetáculo, eu queria muito assistir. E aí, quando minha mãe me levou para assistir o espetáculo, eu disse, no próximo ano, eu quero fazer parte desse espetáculo. Para você ver como é importante que os pais levem os seus filhos para uma apresentação. Independente, seja de teatro, de dança, de banda. Porque, na verdade, isso tudo, além da primeira quadrilha, como eu falei lá atrás, me despertou o espetáculo. Jesus, Alegria dos Homens, me despertou a gostar do teatro. Que é outra área, eu acho que da música, dança e teatro, acho que o teatro ainda é a que menos tem incentivo, né? Ou não? Sim, eu digo o seguinte, o teatro e a dança, você tem que ter caminhar junto. Todos os três. Você tem que ter muito jogo de cintura, porque é um trabalho difícil, é um trabalho que, se você não tiver, o que eu digo, garra, você desiste, você não faz, né? Então, eu disse, eu vou entrar no espetáculo, entrei como multidão, e aí fiz multidão, fiz Adão, que era um tempo de Adão e Eva, eu fiz Adão. Fizesse Adão também. Fiz Adão, fiz convidado de Herodes,
né? E aí quando alguns personagens faltavam, o diretor dizia, hoje você vai fazer Pilates, porque fulano faltou por algum motivo. Você foi o que hoje Marconi lá é, o Coringa. Eu era um Coringa. Então assim, eles percebiam que eu sabia todas as falas. Por que eu sabia todas as falas? Porque eu gostava do espetáculo. Né? Então eu decorava porque eu gostava do espetáculo. Então eu esperava um ano para voltar ao espetáculo. Então eu entrei em 2011, né? E estou até hoje. É muito tempo, viu? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos diretores, né, que é Gerson Lima, Jefferson Fittipaldi, professor Janduí e Fernando Lima. Grandes diretores, grande direção, responsáveis que acreditam na sua capacidade, né, porque você sabe as oportunidades que ele dá para aquela comunidade. Sim, né? Gerson Lima diz, olha, você vai ser, porque eu passei um bom tempo nele, ainda estou fazendo o papel de Herodes. E ele diz, você vai fazer porque você tem capacidade, o ponto é esse e o ponto é esse. Aí eu digo, se você não aprender com ele, não aprende com mais ninguém. Porque de fato ele diz que você tem que fazer. Ele é muito bom. O Gerson Lima, eu tiro meu chapéu e ele vai estar comigo aqui, né? Vai falar dos 30 anos do espetáculo. E eu tenho um orgulho enorme de dizer que passei pelas mãos de Sandra Albino, né? Porque ela me chamou para fazer algumas participações no Dio Show. Né, e passar pelas mãos do professor Janduí, né? O professor Janduí é sem palavras, né? E Gerson Lima também. Então, são pessoas que têm história, né? E você tem essa bagagem com você. Então, é só orgulho quando as pessoas dizem, você conhece fulano? Conheço, trabalhei com eles. Se apegue com pessoas desse tipo aí, desse garbo, que não tem como dar errado, né? Tiago, a gente vai voltar para a nossa área, que estamos chegando ao fim, né? Mas eu gostaria que você dissesse o que essa cultura de quadrilha oferece para o jovem de hoje de forma responsável e que mensagem de apoio você deixa para eles. Veja, independente de quadrilheiro ou não, se você é só amante da arte, eu acredito que você primeiro tem que acreditar. Todo mundo é capaz de realizar alguma coisa. Agora, o primeiro passo, quem vai dar é você. Claro, decepções vamos ter bastantes. Pedras, milhares de pedras. Os obstáculos deixam a gente mais forte, né? Deixa, porque o ser humano ele tem muito isso. Quando ele recebe a crítica, ele absorve a crítica, não é? Mas aí ele tem, mesmo que ele não queira, ele tem um momento de reflexão, né? Então, nesse momento difícil que nós estamos passando, e aí eu falo da classe especificamente dos quadrilheiros, é momento de reflexão e, de fato, viver o São João, que é aquele São João tradicional e que é o São João que por muito tempo se perdeu, que é fogueira na sua residência, assar um bom milho e, de fato, celebrar o São João. Porque tem uma parte muito importante, Henrique. As quadrilhas juninas podem não ter, como muitos já cancelaram, né, seus espetáculos, mas as festividades de celebração junina, que é São Pedro, São João e Santo Antônio, não morrem. Não morrem. Os santos e a celebração deles estão lá. Não vai ter os espetáculos que abrilhanta mais ainda a festa dos santos. O nosso DNA continua. Nosso DNA continua. Então, esse é o momento de reflexão. Vamos ficar em casa, vamos aproveitar. Quantas e quantas vezes nós quadrilheiros pensamos, eita, hoje é dia de fogueira. Era pra gente estar em casa, queria estar em casa assando milho, ouvindo uma boa música com os amigos. Tivemos recentemente esse fim de semana que era o Vivo Dominguinho, né, por exemplo. Mas a gente entende que o momento é difícil. Nós entendemos que temos que ficar em casa, temos que nos cuidar, temos um inimigo invisível, né? A gente precisa se cuidar. Esse apoio que ele está dando para vocês, em forma das palavras dele, é importante. Que as pessoas acordem depois que isso passar. Ajudem da forma que vocês puderem aos quadrilheiros, né? Os quadrilheiros não, como é que chama? Não se empolguem em fazer coisas novas que sejam fora do como é que eu posso dizer? Né? Do contexto, porque veja bem, fora do contexto, fora do alcance também. Nós estamos em tempos difíceis. É o que eu disse a vocês, são um ciclo. Ninguém vai morrer porque não dançou quadrilha, isso é fato. Até porque a gente dança quadrilha para sempre. E vamos voltar mais fortes. Porém, é aquela história, respeitando os ciclos.
né? Eu guardo o meu projeto e no momento certo eu volto e aí uma reflexão. Aí é onde eu tenho que valorizar o meu projetista, o meu coreógrafo, aquele momento de apresentação tem que ser. Quando a gente diz assim uma palavra clichê, aproveite que esse pode ser sua última apresentação. Ninguém nunca acredita, né? Ninguém nunca acredita que é sua última apresentação. Que foi o que aconteceu no ano passado, 2019. Para muitas quadrilhas foi o último espetáculo. Porque, veja bem, a gente tem fé, a gente acredita que tudo vai passar, mas é porque a gente acredita em um Deus que tudo vai passar. Mas a fé nos mantém, né? Nos mantém, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe do futuro. Então, a valorização dos artistas no geral. A gente sabe que os artistas são os que mais sofrem, e eu digo isso com toda certeza, porque eles vivem a arte, você sabe o que eu estou dizendo? Tanto é que tem mais uma palavra clichê que no meio da arte todo mundo diz. Todo mundo que trabalha com arte é meio doido, né? E nós somos mesmo. Nós somos meio doido e você sabe muito bem. E a gente tem contribuído muito para a sociedade, né? A gente fala assim, pessoas responsáveis, né, que dirigem grupos com dinâmicas diferentes, né, com dinâmica educativa. Estamos chegando ao fim, eu vou fazer um bate-volta com você, já está preparado? Está preparado? Estou, porque já veio polêmica, viu? Espero que não venha mais. Vá devagar. Vamos lá. Vamos ao bate-volta para encerrar. Uma quadrilha. Uma quadrilha. Olha, eu sei que eu tenho muitos amigos quadrilheiros. Muitos amigos quadrilheiros. É uma quadrilha que eu admiro, né? Mas... a que marca seu coração? Que marca meu coração de fato foi uma quadrilha que eu sempre assisti, que eu sempre vi, que foi a Arrasta-Pé, aqui de Garanhuns. Ela deixou o seu legado, que eu tive umas participações com ele. Ela é ele. referência para todos os quadrilheiros. Ela é referência, assim, quem não teve a oportunidade de conhecer é uma pena, mas ela de fato, ela fazia uma quadrilha ser quadrilha, sabe? E ela foi a primeira que veio com a ideia de inovar, né? Ela trazia as inovações. Tinha um marcador e tinha um animador que não se via, né? Henrique, é o que a gente terminou de falar antes. Ela tinha a essência. Ela não perdia a essência. Aproveito para mandar um abraço para o amigo Jefferson. A gente teve a oportunidade de fazer um júri no concurso de quadrilhas lá na quadra do CNA, que foi organizado até pelo Pacheco Neto. Pacheco, um abraço para você também, que fez com muita competência aquele concurso. Que pena que não teve o ano passado, mas eu tenho certeza que você já está projetando um novo concurso. E né? Passou muita gente boa na Arrasta-Pé, né? Passou. Mandar um abraço, porque são muita gente, né? Muitas pessoas. Tem Kelly, tem tanta gente boa. Tem Raílson, Salaniel, tem André. Né? Então tem pessoas que você olha para as pessoas e vê que tiveram a essência de quadrilha. Pois é, uma parceira. Em quadrilha ou em banda? Em quadrilha não posso jamais, dancei com várias, mas a minha parceira é Jaqueline. Jaqueline, por quê? Falamos já essa semana o quanto ela é gente boa, né? É porque Jaqueline, ela foi, desde o princípio que eu dancei com ela, ela sempre foi noiva, né? Eu sempre fui noiva e ela noiva. E Jaqueline, ela sempre tinha aquela sensibilidade de noiva, né? Então, Jaqueline é a parceira, todo mundo queria dançar. Gente fina demais, Jaqueline, um abraço pra você aí. Abraço, já. Rogério Valença. Rogério Valença é um ícone, veja bem, da cultura brasileira, que todo mundo deveria ter uma troca de conversa. Uma troca de conversa é suficiente. E você se espelhou muito nele, né? Bastante. Como eu disse a você, quando eu entrei no projeto dele na Cabra da Peste, eu percebi que o ser humano ele é capaz de ser 2, 3, 4, 5 personagens. É só ele se organizar. O teatro agindo muito confuso, né? O William Joel. O William Joel é meu parceiro, né? Ele sabe isso porque ele vai assistir. Além do limite, né? Sou admirador. O William, aquele braço, a gente trabalhou junto, ele e o William. O William, né? Muita gente não sabe, mas desde o momento que eu entrei em quadrilha junina, o William Joel, ele escreveu todas as histórias, né? Todas as histórias que regiam o tema foi o William. Então, eu discutia muito com o William, né? Ele sabe até disso. Eu passei até um tempo intrigado de William. Intrigado com o William, mas intrigado não pessoal.
profissional, porque as nossas ideias não batiam. Mas, por incrível que pareça, ele sabe disso. Quando a gente teve a discussão no concurso de Joaquim Nabuco, o teatro dele ganhou como o melhor teatro do concurso. Né? Porque é aquela história. Quanto mais eu estava com raiva dele, mais eu encenei. E aí o concurso dele acabou, o teatro dele acabou ganhando. Tiago, banda diocesana. Veja, banda do Colégio Diocesano de Garanhuns. Eu via muito, banda do Colégio Diocesano de Garanhuns. Eu só passei a conhecer a essência da banda quando eu fiz parte dela. As pessoas elas podem falar os maiores elogios, as maiores críticas. Eu penso desse jeito. Mas vi a banda, eu já achava ela grande demais, linda, coisa melhor do mundo. Mas a sensação só se tem quando o cara tá lá dentro mesmo. Só sabe quem faz parte. A sensação real, né? É. Chama, né? Então, banda do Colégio Diocesano, digo sem medo de errar. Foi a banda que me trouxe títulos e que me promoveu. Porque a partir do momento que eu comecei, não que minha história também não fez parte, Grande Serão fez, mas aquela história, se eu queria crescer, eu tinha que procurar uma banda que me desse suporte. Você deve se orgulhar que você participou das duas maiores bandas da cidade, né? Que sempre teve um grande nome, né? E participei de um momento memorável que poucos conseguiram e poucos também tiveram a oportunidade, que foi os 100 anos, né? 100 anos, exatamente. 100 anos não vai ter mais. Eu mesmo de 200 anos eu estou pensando em ir não. Os 200, eu acho que ainda vou até os 300 anos, né? Marlos Silva. Marlos Silva, eu digo que foi a pessoa, porque eu sou uma pessoa super agitada, eu sou uma pessoa acelerada, né? Marlos Silva foi, eu digo que foi aquele amigo, aquele parceiro que chegava pra mim e falava: olha, você tem que ser assim. Para com isso, né? Você precisa se comportar assim, porque a banda pede que você faça isso. Então, em todos os momentos você sabe disso, que você conhece Marlos Silva, Marqueu. Ele é muito centrado. Ele é muito centrado, né? Ele é muito centrado, muito sábio. E ele sabe chamar a sua atenção na hora certa. Então, não é porque ele me fez o convite que ele não me chamava a atenção. Pelo contrário, ele cobrava mais de mim, né? Ele cobrava de mim porque ele queria um resultado. Então, Marlos Silva, para mim, é excepcional. Asteja, Associação Teatral Jesus Alegria dos Homens. Um sonho, né? Um sonho que eu tinha, que eu realizei, né? Realizei. Enquanto tiver vida, não quero sair. Gerson Lima. Um grande diretor. Como eu falei, um orgulho, né? Então, vai passar gerações. Eu gostaria que todas as gerações que existisse um Gerson Lima. Perfeito. Um medo. Um medo. Eu sempre tive esse medo de não poder mais fazer parte da arte, seja de qualquer área. Isso eu morro de medo. Eu acho que eu fico em depressão. Família. É a base, né? Eu acho que eu só consegui muitos resultados porque a minha família sempre me apoiou. Porque, importante, ele acreditar, apoiar, incentivar. Claro que eu poderia ter alcançado mesmo sem o apoio, mas você sabe que é mais difícil. Amizade. Rapaz, essa foi difícil. Por quê? Tem muitos, né? Porque com o tempo a gente começa a criar um contexto que amizade não é aquilo que você teve na escola. Tá entendendo? Exato. E sim o que veio colaborando com o seu sucesso e que vibrou com a sua história. Amizade, para mim, é aquela pessoa que você precisa, são as práticas. Que você precisa e ela ajuda no momento certo. É um caminho, é uma mão dupla, né? Eu acho que a amizade é isso. Uma saudade. Uma saudade. Menina, como eu gosto muito de arte, uma saudade no momento é estar ensaiando quadrilha junina ou estar ensaiando banda marcial. Estar fazendo alguma coisa ligada à arte. Minha saudade geralmente é em relação a isso. Tem mais algum sonho? Tenho, com certeza. Eu acho que a gente tem que ser sonhador. Sim. Né? Sonhador. Eu ainda espero contribuir muito para a arte, né? E ainda espero futuramente
apoiar projetos solidários, sabe? Do modo que for pertinente, né? Como você sabe, com a troca de conversa, com experiência. Então, eu acho que a arte, você sabe disso, a arte não é dinheiro, né? A arte é o gosto de fazer. Então é isso. Henrique César. Henrique César. Por incrível que pareça, Henrique César, eu vinha pensando justamente quem é Henrique César. Henrique César já conhece há um bom tempo, né? Na área de música, na área de teatro, na área de dança. Não dança muito bem não, mas dá pra dançar, né? Não dança muito bem não, mas a gente consegue. A gente tá esforçado, né? A gente se esforça pra gostar, mas eu brincando. Mas enfim, eu vejo Henrique César uma pessoa esforçada. Por exemplo, você tem 1000 motivos para não fazer nada. E colocar desculpa em muitas situações aí, eu não vou fazer nada porque, por exemplo, nessa situação de hoje, ninguém está saindo de casa, não é quarentena. Então, ninguém está fazendo nada, ninguém está pensando em projeto, e você é o contrário. Não para, né? Eu acho que você está mais acelerado na pandemia do que antes, né? Então, você sempre sonhou, e aquela frase clichê, você é um doido que pensa e quer executar, e que quem está ao seu redor diz, isso não vai dar certo não. Eu digo a você porque eu trabalhei com você. Você me deu a oportunidade de ser mó lá do João Marques, de Saloá. Depois me chamou para ser mó do Dom que está em Paranatama, né? E você chegava para mim, faltando um dia, olha, eu mudei as coisas da banda, né? E eu digo, como é que você mudou as coisas da banda se eu ensaiei uma coisa? Não, você pega. Então, é outro ponto positivo que eu acho. Você acredita no outro. E quem faz arte é muito importante, viu? Acreditar no outro. Aproveito isso para dizer que você não desista dos seus sonhos. Procure não escutar pessoas que vão dizer que você não pode ou que não vai dar certo, né? Sempre incentive, nunca queira estar criticando as pessoas para colocá-las para baixo. Então, é dessa forma mesmo que eu trabalho, né? Quando eu digo que vai dar certo, é porque eu estou pensando que vai dar certo. E mesmo que a porcentagem seja mínima, dá certo. Eu digo isso porque eu fui prova viva. Quando eu pensei que, nos seus projetos, quando eu pensei que dava tudo errado, foi um sucesso. E para finalizar, Tiago André. Olha, Tiago André, uma pessoa justa, sou uma pessoa totalmente justa, uma pessoa clara, não sou uma pessoa de agradar, não tenho essa preocupação na minha cabeça de agradar A e B, não. Sou uma pessoa justa, uma pessoa que sou sonhador, quero colocar as minhas ideias em prática e que estou para servir. É aquela história. Se você está comigo no projeto, eu estou com você no mesmo projeto. Então, a gente pode a água bater na canela. Vestir a camisa. Nós vamos vestir a camisa, nós vamos suar. Agora, vamos caminhar junto. A partir do momento que as minhas ideias não batem com a sua, eu vou seguir o meu caminho, você vai seguir o seu. Então, acho que você sabe que você vai aprendendo com o tempo, né? Mas eu gosto de ser justo. Eu acho que a justiça determina muita coisa. Gente, e assim a gente encerra aqui essa entrevista maravilhosa. Eu quero agradecer, Tiago, por ter me aceitado a fazer essa entrevista com você, porque o seu legado tem que ficar marcado, tem que ficar registrado. Aqui está uma pessoa muito competente e que eu nunca duvidei do seu potencial, porque a gente sabe que quanto você é inteligente, quanto você é empenhado e faz por querer mesmo, porque gosta. Então, fico meus agradecimentos a essa grande figura da arte, no geral, né? Aos quadrilheiros, assistam, aproveitem essas histórias, vão no meu canal, né? Se inscreve, por favor, Henrique César Sacos Garanhões, ou no link, quando eu postar essa entrevista, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, é gratuito, não gasta nada, e fica por aqui um café com Henrique César. Senhoras e senhores, Tiago André.